Olá, seja bem-vindo de volta às nossas aulas de grego intermediário, aqui da Escola Charles Spurgeon Online. Eu sou o professor Felipe Prestes e nós estamos na nossa 11ª aula, em que estamos tratando então sobre o módulo, na verdade sobre as nossas questões aqui que a gente tem colocado, são sobre o artigo, né? Sobre a ideia aí do artigo, que na verdade é o assunto desse módulo, de tantos outros módulos que a gente ainda vai tratar, exatamente porque o artigo é um assunto muito vasto na gramática do grego, e exatamente por isso Daniel Wallace toma uma grande parte da sua abordagem gramatical, levando em conta os artigos, porque certamente eles não podem ser colocados de lado, muito menos tratados como menos importância. A gente já tem colocado aqui que o artigo ele aparece em praticamente todo o versículo da Bíblia. E sendo assim, isso vai trazer uma gama de funções bem elevada, bem grande, né, para o artigo. E não só isso, também como várias categorias gramaticais em que exatamente ele pode ser inserido, já que ele é tem uma vastidão de usos tão significante, né? Então, sendo assim, a gente está colocando esse elemento aqui do artigo, no caso, como um pronome, e especificamente como um pronome relativo, que é algo que a gente já tem salientado nas outras aulas e tem continuado a tratar nessas aqui também. Sendo assim, a gente pode começar então retomando as ilustrações, que é exatamente para deixar claro o que já foi dito gramaticalmente a partir dos conceitos, amplificação semântica e introdução, e toda essa questão de definição que a gente já apresentou e sempre apresenta no início, tá bom? Sendo assim, vamos para Mateus 2, versículo 16. Então vamos lá. Tote, Herodes, Idon, Hoti, Enepairthe, Hipoton Magon, Ethimothe, Lian, Kai, Apostelas, Alneilen, Pantas, tus Paidas, tus en Bethlehem, Kai en Passe, tois Horios, Autes, Apó, Dietus, Kai, Catotero, Kataton, Chronon, Hon, Ecribosen, Paraton, Magon. Texto aqui de Mateus 2,16. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Vamos traduzir esse texto, um tanto longo aí do versículo 16, mas importante para a nossa compreensão. Então vamos lá. Naquele tempo, né? Então vendo-se naquele tempo Herodes, ou seja, Herodes, certo? Idon, ou seja, vendo-se, Hoti, Enepairthe, ou seja, vendo-se iludido, o que estava sendo iludido. A ideia é essa, já que nós temos aí uma ideia na voz passiva. Então, hipoton, hipo, a ideia de pelos, aqui, ton magon, ou seja, pelos magos, ethimothe, ou seja, ele enfureceu-se, lian, é a ideia de que grandemente. Então, grandemente ele se enfureceu, já que ele se viu ali iludido, né? Enepairthe, iludido pelos magos. Hipoton magon. Fácil, né? A palavra magon aqui, justamente a ideia de magos. Então é fácil de aprender, de reconhecer essa palavra como uma palavra uma palavra ligada, na verdade, né, ao português. Kai e apostelas, que é a ideia de mandou, enviou as pessoas, né? Ele enviou essa ordem aí.
aneilen, ou seja, de matar, pantas, todos, tus paidas, que são todos os meninos, todas as crianças, mas de fato aqui relacionado aos meninos, tus, ou seja, os meninos de Belém, em Bethlehem, Kai, e em passe, ou seja, e de todos, tois horios, altes, ou seja, todos os seus arredores, apó dietus, de 2 anos, né? Cai catoreto, catotero, que é para baixo, então de 2 anos para baixo. Catá, ou seja, segundo, né? De acordo com ton chronon, ou seja, de acordo com o tempo, segundo o tempo. Ron, ekribosen, ou seja, segundo o tempo do qual com precisão, né? Ekribosen com precisão. Vamos lá, paraton magon, então eles se informaram com precisão dos magos. Kribosen, eles se informaram com precisão. Ton magon. Na verdade, o que eu estou percebendo aqui é que eu marquei aqui, apesar de ter marcado com uma ideia de um pronome relativo, aqui de fato tem a ver com um pronome relativo, né? Ron. Só que esse pronome relativo aqui de fato é relativo, tá? Então eu estou aqui dizendo para você que eu me confundi. Assim que eu olhei, ele de fato é um pronome relativo, está relacionado a esse aqui, do qual, mas ele não é o artigo em questão. Quando eu li agora novamente, eu realmente percebi isso. E na verdade não é esse ron é relativo de fato, é um pronome relativo de fato do grego, certo? Inclusive ele está aqui no acusativo, ligado ao kataton, chrono, ron. Então perceba, foi até interessante ter tocado sim, porque você percebe como funciona de fato um relativo. Relativo aqui, ó, segundo ton, chrono, segundo tempo, ron, ekribosen, ou seja, o ron aqui é um pronome relativo, ele está exatamente na posição que a gente encontra o artigo como uma função de pronome relativo. Então, a gente está em casa aí, mais ou menos aquilo que a gente já tem colocado, mas não é esse aqui, não é o artigo, ele é um pronome relativo de fato. O que é o pronome, o artigo em questão aqui, é exatamente o tus aqui, ó. Tus, agora sim, tus. O tus, os meninos de Belém, certo? Então, todos os meninos. E aqui eu vou até colocar uma ideia do que a gente tem colocado aqui, ó. Enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos. E eu vou colocar aqui, a ideia seria todos os meninos que eram ou seja, todos os meninos que eram de Belém, todos os meninos que eram de Belém. Esse tus aqui é que traz essa ideia. Por quê? Porque ele é um artigo, certo? E ele está ligado a uma locução prepositiva aqui, que é justamente a ideia do em Bethlehem, ou seja, em Belém. Então, ele é um artigo ligado a uma locução, melhor dizendo aqui, uma locução prepositiva. Portanto, a gente já pensa e já desconfia que ele se trata de um artigo com um pronome relativo, e é exatamente esse ponto. Tem uma função de pronome, mas no caso, um pronome relativo. Esse é o ponto a ser salientado aqui. O próximo texto é esse de Mateus 21, 25. Vamos lê-lo então. To baptisma, ou melhor dizendo, to baptisma, to Ioannu pothen en, melhor dizendo, né? To baptisma, to Ioannu pothen en. De onde é o batismo de João, né? Ex uranu e ex anthropon.
Hoide dialogizonto en heautois legontes. Ean eipomen ex uranu ereihimun dia ti un uc episteusate auto. Então a ideia é, de onde era o batismo que era o de João? Do céu ou dos homens? E discorriam entre si, se dissermos, do céu, ele nos dirá, então por que não acreditastes nele? Né? Então é exatamente Jesus colocando, né, para aquelas pessoas que estavam ali sendo perguntadas, né, sobre o batismo de João e o batismo do qual ele estava ali chamando a atenção das pessoas. Muito bem. Pothen seria essa ideia aí, né, de onde. En, de onde era. To baptisma, ou seja, o batismo. É fácil, né? Baptisma, o batismo. To Ioanno, de João. Certo? Batismo de João. To baptismo. To baptisma, to Ioanno. Ex, ou seja, do uranu, ou seja, do céu, e, que é uma partícula aqui alternativa, né, do céu, ou ex anthropon, ou seja, dos homens, dos céus ou dos homens. Dialogizonto, ou seja, eles discorriam, certo? Eles discorriam en heautois, entre si, dizendo, né? Eles diziam para si, né? Ean eipomen, ou seja, se dissermos, perceba que o legontes aqui não foi traduzido literalmente, mas de fato está aí, né? Eles discorriam entre si dizendo isso, então discorrer dizendo, aqui é traduzido como discorriam. Se dissermos o quê? Ex uranu, ou seja, se dissermos do céu, erehumen, ou seja, ele nos dirá, ele dirá para nós. Dia un, ou seja, diati un, ou seja, então, esse un é o então, diati, porque, uc, não, episteusate, porque não acreditastes, auto, porque não acreditastes nele. O texto aí um pouquinho intrincado, né? Um pouco mais complexo aí, mas a gente tenta sempre traduzir junto com você para que fique mais fácil a nossa ideia sobre isso, tá bom? Então, vamos lá. To baptismo to Ioanno, o que nós temos aqui? Nós temos um artigo que vem antes, então vamos deixar claro aqui. Nós temos um artigo e depois dele nós temos uma locução genitiva, um genitivo, né? Ioanno. Então, se a gente tem um artigo antes de antecedendo um genitivo, uma locução genitiva, a gente já desconfia que a gente está tratando de um artigo como um pronome relativo nessa posição atributiva aí, que é exatamente isso, né? Então, de onde era o batismo de João. Aqui, quando nós temos o de João, ele não traduz necessariamente a ênfase que está sendo colocada, mas literalmente, por conta desse artigo com uma função pronominal relativa, a ideia aí seria justamente o batismo que era o de João, certo? É isso que eu quero chamar a sua atenção aqui. To Ioanno seria o batismo não só de João, mas o batismo que era o de João. Então a ideia é exatamente um artigo que está antes de um genitivo com uma função de pronome, melhor dizendo aqui, pronome relativo. Professor, mas o batismo de João é o mesmo que o batismo que era o de João. Ele significa a mesma coisa, mas se o autor preferiu utilizar um artigo aqui, o to aqui, é porque ele queria trazer uma maior ênfase
ao que está sendo colocado. Então não é só o batismo de João, o batismo que era o de João, ele traz uma ênfase para esse ponto, a partir desse artigo com a função de pronome relativo, trazendo essa ênfase a partir desse dispositivo gramatical ao qual ele lança mão, ok? Vamos aqui então. Kai hoi grammateis, hoi apo hierosolimen mon catabantes elegon, hoti Beelzebul errei kai hoti ento archonti ton daimonion ekbalei ta daimonia. É um texto interessante, né, que Jesus fala sobre o pecado sem perdão, né, o pecado contra o Espírito Santo. E o texto aqui de Mateus 3:22, ele diz exatamente: os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está possesso de Beelzebul e é pelo maioral dos demônios que expele os demônios. Vamos lá. Kai, não necessariamente traduzido, e hoi grammateis, você lembra de grama, de gramática, certo? A ideia de os escribas. Então, hoi grammateis, os escribas. Hoi apo Hierosalimon, ou seja, os que, o hoi traduzido aqui como que, de Jerusalém, apo Hierosalimen, catabantes, que é haviam descido. Elegon, está aqui no imperfeito, a ideia do diziam. Então, eles diziam. O que eles diziam? Hoti Beelzebul, ou seja, eles diziam isso que Beelzebul é rei, ou seja, ele tem Beelzebul, ele está possesso de Beelzebul. Então, ele está possesso, ele tem Beelzebul é rei, certo? Beelzebul aqui está possesso de Beelzebul, ou ele tem Beelzebul, assim foi traduzido. Kai e hoti, e o que ele tem, né? Ento archonti ton daimonion, então pelo maioral, archonti é o maioral, ton daimonion, dos demônios. O que ele faz, né? Pelo maioral dos demônios, ekbale, ele expulsa, ele expele, daimonia, ou seja, os demônios. Pelo maioral dos demônios, ele expele os demônios, certo? Muito bem, tendo colocado isso aí, a gente pode ir para o nosso artigo aqui. Que artigo? O artigo hoi. O artigo hoi, lembrando aqui, é um artigo e ele está antes de uma locução prepositiva, certo? Apo Hierosalimon, certo? Apo Hierosalimon, sendo antes de uma locução prepositiva. O que nós temos aqui? Se ele está antes de uma locução prepositiva, a gente desconfia que ele seja um pronome relativo, né? Um artigo não é que ele seja um artigo com uma função de pronome relativo. E é exatamente isso. Por quê? Porque o hoi está antes dessa locução prepositiva, que traz então uma função de pronome. O artigo com uma função de pronome relativo. Ou seja, os escribas que estavam descendo, que haviam descido de Jerusalém. Sendo assim, então, o que nós percebemos é que o hoi, então, é trazido aqui, tratado como, estando antes dessa locução prepositiva, apo Hierosalimon, ou seja, antes, melhor dizendo, né, os escribas que de Jerusalém estavam descendo, desciam, enfim, aqui também é um particípio, né, também traz essa ideia aí, como a gente já falou, sendo um particípio ou sendo uma locução prepositiva, enfim. Esse artigo aí, ele tem essa função de pronome relativo, trazendo uma ênfase ao que foi falado antes. Os escribas, os que haviam descido de Jerusalém. Ok? Muito bem. Tendo colocado esse ponto, vamos aqui para o próximo texto, Marcos 11:30. To baptisma, vamos ler primeiro.
to baptisma, to Ioannu, ex uranu, en o ex anthropon, apocríthete, moi. Então vamos lá, o batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei, respondam, digam isso aí. To baptisma, o batismo, to Ioannu, de João, eu vou já falar aqui sobre esse que era de João, ex uranu, ou seja, era, na verdade, o en é o era, né, o verbo eimi no passado, aliás, no imperfeito, e ex uranu, do céu, e ou ex anthropon, ou seja, do céu ou dos homens. Apocríthete moi. Então, respondei para mim, respondam para mim. É um imperativo aí sendo colocado. Então, o que mais pode se chamar a atenção aqui? Pode se chamar a atenção exatamente para o nosso to aqui, ó. To Ioannu, to Ioannu. O to sendo um artigo ligado então ao Ioannu, que é um genitivo, né? O Ioannes e aí o Ioannu, o João, como um genitivo. Então, se nós temos então um artigo, o artigo no caso to, ligado a um genitivo, um artigo ligado a um genitivo, certo? Então, o que que isso chama atenção para a gente? Chama atenção de que esse artigo ligado a esse genitivo pode ser um pronome, ter uma função de pronome relativo. E é exatamente aqui. E por isso eu chamei a atenção para o que era o de João. To baptisma, to Ioannu, na verdade é não só o batismo de João, mas o batismo que era o de João. É a mesma coisa. Não é tanto a mesma coisa. Isso aqui traz mais ênfase ao que se está querendo colocar. Até porque o autor poderia traduzir, poderia colocar to baptisma Ioannu. Ele escolheu colocar o artigo antes, então uma ênfase certamente está sendo colocada nesse ponto aí, tá bom? Muito bem, tendo colocado isso, vamos para o próximo texto aqui, de Lucas 10, 23. Vamos lá. Kai strafeis, prostus mathetais, kat idian eipen, makarioi hoi ophthalmoi hoi blepontes, ha blepete. E voltando-se para os seus discípulos, disse-lhes particularmente: bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vós vedes. Então vamos lá traduzir. Kai e strafeis, voltando-se, prostus mathetas, ou seja, para os discípulos, né? ou seja, para os seus discípulos. Kat e Dian, Kat e Dian são os seus, né? Na verdade é isso. Kat e Dian, os seus. Disse-lhes o que? Particularmente. Disse particularmente, o particularmente é ali para eles, né? Somente para eles. Makarioi, bem-aventurados. Hoi ophthalmoi, os olhos. Ophthalmoi, você lembra aí de oftalmologista, né? Que é o médico que cuida dos olhos, olhos. Ophthalmoi, hoi blepontes, os olhos que veem, ou seja, as coisas, blepete, as coisas que vós vedes, ok? Muito bem. Tendo colocado esse ponto aqui, a gente vai chegar à seguinte questão, aqui de Lucas 10, 23. Nós temos hoi ophthalmoi hoi blepontes, certo? Hoi ophthalmoi hoi blepontes. O que é isso, exatamente? É um artigo, e se você percebe bem, aqui nós temos um blepontes,
que é exatamente um particípio, certo? Então, é um artigo que está antes de um particípio, ligado aqui antes a um substantivo, nessa posição predicativa, ou seja, nós estamos provavelmente diante de um pronome relativo. Então, os olhos que veem as coisas que vós vedes, né? Aquilo que vocês veem. Perceba aqui um pronome relativo, de fato, né? Que é as coisas que veem as coisas que vós vedes, né? Tudo isso aqui, certo? Blepet, as coisas que é o que esse relativo está apontando, e o blepontes aqui sendo um particípio. Portanto, esse artigo tem uma função de pronome, mas no caso, um pronome relativo. Ok? Então é isto. Espero que você tenha gostado da nossa aula, tenha entendido esses pontos aí. Nas próximas aulas continuaremos com algumas questões aqui relacionadas ao artigo, tá bom? Grande abraço, que Deus o abençoe.